Uma série de fotografias mexeu com as redes sociais hoje à tarde. Foi o abraço realmente caloroso, né? Que o senador Sérgio Moro deu no ministro da Justiça, Flávio Dino. Dino, claro, estava ali para ser sabatinado junto com Paulo Gonet. Gonet foi indicado pelo presidente Lula para assumir a Procuradoria-Geral da República e Dino para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, podem ser adversários políticos, mas o abraço e o sorriso são uma boa notícia. Quaisquer gestos de civilidade desse tipo são boa notícia. Quanto mais o Brasil assistir a cenas de adversários políticos conversando de forma amistosa, melhor. Quando esse vídeo for ao ar, Dino e Gonet ainda não devem ter sido aprovados. Tudo indica que é o que vai acontecer. Se não for, aí é uma derrota tão surpreendente para o governo que vai ter ponto de partida extra. Só que não está no roteiro. Absolutamente nada sugere que a coisa caminhe para um lado distinto do esperado. Dino deve tomar assento no colegiado do Supremo agora, logo no início do ano. Mas tem uma felicidade outra nesse encontro, porque os dois são personagens fundamentais para compreendermos o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos. Dino vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal mais poderoso que o Brasil jamais teve. Um Supremo que tem papel na organização política. Numa edição recente do Meio Político, o cientista político Christian Lynch ensaiou um nome para esse novo arranjo. É o judiciarismo de coalizão. Antes, a governança se dava no modelo que chamávamos de presidencialismo de coalizão. O presidente não conseguia se eleger nunca com maioria no Congresso. Por isso, precisava organizar uma coalizão de governança, arregimentando partidos e políticos como se faz num parlamentarismo. Hoje continua funcionando assim, mas não basta. O Congresso tem se queixado muito de que não é mais desse jeito. Mas sem levar em conta as decisões no STF, não dá mais para construir um governo estável. O novo arranjo de governança da República Brasileira ainda não está sedimentado, mas a indicação de Flávio Dino é mostra de que Lula entende que o STF, antes de tudo, é um dos locais nos quais é preciso contar com aliados políticos confiáveis. Já havia sido esse seu critério na escolha de Cristiano Zanin. Dino vai pelo mesmo caminho e com aposta dobrada. Não é mulher, mas é pardo e nada disso importou como critério. Lula passou ao largo das questões de representatividade da sociedade, porque aos seus olhos, o Supremo é lugar onde precisa também criar sua coalizão. O Congresso quer impor limites, cortar aqui nas decisões monocráticas, estabelecer ali mandatos que não sejam vitalícios, e isso não é sinal de que o Supremo vai perder algo. É sinal, na verdade, de que o Congresso também vê a Corte como parte do jogo, ou seja, a gente já tem um cheiro da organização política que sai do Brasil após a profunda crise democrática que tomou os últimos anos. As regras ainda não foram estabelecidas, mas o jeitão a gente já está reconhecendo. Bem-vindos ao Brasil do judiciarismo de coalizão. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. O Brasil não encontrou ainda a sua estabilidade. A gente está em ano que não é eleitoral, então fica fácil esquecer. Mas a briga pela democracia ela não acabou. E é por isso que haver imprensa é importante. Mas imprensa existe quando quem consome imprensa investe nisso. Nesse conhecimento, sabe? Nesse debate. Assine o Meio. É muito importante. E se você já assina, deixa eu te falar, dá para dar uma assinatura de presente nesse Natal. Dê o Meio de presente. Pra gente, vale muito. Obrigado. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Como é que chegamos aqui? Algum dia a história da Lava Jato vai ter de ser melhor contada. Mas aquele não era um sistema único, uma máquina com peças distintas que operava com o mesmo objetivo comum. A Lava Jato de Curitiba era um motor de 3 peças, com de um lado a força-tarefa dos procuradores federais e do outro o juiz Sérgio Moro. Tinha um apoio à distância de uma das turmas do Tribunal Federal Regional da 4ª Região em Porto Alegre. Pois, olha, todo o seu foco nos governos de Lula e Dilma, nos governos do PT. Enquanto protegia, por exemplo, tucanos, ia com todas as armas contra petistas. Ali, o alvo era ideológico. No Rio de Janeiro, a Lava Jato foi uma operação bastante mais específica e local, tá? Com particular atenção para os governos estaduais tocados pelo então PMDB, com no centro o governador Sérgio Cabral Filho.
Em Brasília, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ambicionou reconstruir todo o sistema político brasileiro. O foco dele era a corrupção, mas sua visão evidentemente ia além, era desmontar a elite política do país. O alvo dele não era o PT ou o MDB, era tudo. E havia o STF. Os ministros do Supremo haviam ganho, apenas uns anos antes, um novo tipo de notoriedade com o julgamento do Mensalão. Após o Mensalão, houve 2013, e 2013 mostrou que havia uma profunda insatisfação da sociedade com a condução das políticas públicas. A mistura daquela celebridade ganha com um certo anseio de atender à demanda popular por mudanças moveu o Supremo. E o Supremo decidiu condenar e condenar e condenar. Mas é importante entender que havia projetos diferentes. No Sul, a turma queria enquadrar o PT, queria tirar no tapetão a esquerda do jogo. No Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas, ali entre fotos de musculação no espelho da academia para o Instagram e a prisão continuada de ex-governadores PMDBistas, parecia querer aparecer. Em essência é isso, fama e glória. Janot era um Nero querendo incendiar Roma para começar tudo do zero. O Supremo via crimes reais, crimes que aconteceram e de um tipo que raramente foram julgados no Brasil. Sabe, um dos problemas mais graves que temos na democracia brasileira é também um dos mais básicos. Aqui no nosso país, a Constituição garante direitos iguais a todos. Mas na rua, não é assim que funciona. Quem tem seus direitos constitucionais garantidos são aqueles capazes de pagar advogados. Quanto melhores os advogados, maior a certeza de que a justiça será garantista. Em essência, no mundo real, isso quer dizer que quem tem dinheiro ou tem poder encontra um poder judiciário generoso. Quem é pobre vai em cana, às vezes sem sequer ter audiência de custódia. Na Lava Jato, o Supremo viu uma janela para resolver isso. Sentia a pressão das ruas por responsabilização. Gostava de ter o papel de herói. Visto de dentro do Palácio do STF, lá por 2015 e 2016, o capítulo do livro da história, que parecia estar sendo rascunhado, sugeria que a corte botaria a República nos trilhos. Só que para isso precisaria fazer algumas mudanças na maneira como se compreendia a Constituição. Uma delas, talvez a principal, era que com condenação em segunda instância, o réu já deve ser preso. Acontece que quando as peças se encaixam, o Supremo não tinha de fato o controle do jogo. O que o Procurador-Geral da República queria fazer era incendiar Roma. O Rio não tinha dimensão nacional. Curitiba queria a esquerda fora do jogo. E parte da sociedade escolheu abertamente votar contra a essência da República. Um dos livros recentes do cientista político alemão Yascha Mounk se chama O Povo contra a Democracia. Pois é, a gente viveu isso intensamente. Não era o que o Supremo queria, não era nem o que Rodrigo Janot queria. Quem ganhou essa batalha interna da Lava Jato, de certa forma, foi Sérgio Moro. Mas, principalmente, quem ganhou foi quem achava que o problema estava na Constituição. A Constituição brasileira se baseia em dois princípios essenciais que são um problema para o bolsonarismo. O primeiro é de que, sim, somos todos iguais perante a lei, que temos direitos inalienáveis e que se há desigualdades profundas na sociedade, a missão que cada governo recebe dessa Constituição é a de reduzi-las, é de garantir o acesso a direitos. O segundo problema dessa Constituição é de que ela é democrática. Isso quer dizer que todas as correntes políticas têm direito a fazer parte desse jogo, inclui a esquerda. Bem, veio o Bolsonaro. Ele tentou armar um golpe por onde deu. Tentou de todas as formas até o cúmulo do 8 de janeiro. O Supremo improvisou muito. Anulou o processo contra Lula e o deixou não só livre, como apto a disputar a eleição. Como a Procuradoria-Geral da República havia sido capturada pelas forças antidemocráticas, armou um inquérito de ofício que fica de pé porque, no fim das contas, o Supremo é que define o que fica constitucionalmente de pé. E esse inquérito permitiu que a democracia brasileira lutasse contra quem desejava derrubá-la. Improvisos novos que impediram que as piores consequências aos improvisos antigos ocorressem. A lição é que não tem atalho. Essa não é uma lição que a gente assimilou ainda, tá? Mas o ponto é que uma decisão monocrática, uma coisa intempestiva de vamos mudar a leitura da Constituição agora e desmudar ali na frente, nada disso resolve a desigualdade na sociedade e não resolve o fisiologismo na política. O Poder Judiciário não tem o poder de resolver a República. Mas agora, o Poder Judiciário ganhou um assento no jogo de poder.
É um judiciário muito poderoso, mais poderoso do que jamais foi. Arranjos de governabilidade são aquilo que a história emprega. São fruto da dinâmica do jogo como ele é jogado. Nada disso foi planejado por ninguém. Cada jogador pôs suas peças no tabuleiro, movimentou, os acontecimentos se deram. A missão de todo mundo agora é de recolocar a democracia nos trilhos. E isso inclui o fato de que esse judiciário poderoso precisa voltar a seguir os ritos essenciais de justiça. Vai ter um procurador-geral novo, um que, tudo indica, será funcional, será normal. Sérgio Moro e Flávio Dino se abraçando, sorrindo, você viu, né? Talvez seja mostra de que um novo equilíbrio começa a ser alcançado.